Olá, é um prazer estar aqui, podendo participar do primeiro Congresso Nacional de Licenciatura e Pesquisa Científica. Meu nome é Silvana Santos, eu sou mestra em Ciências Florestais e engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou especialista em docência para educação profissional e tecnológica pelo IFPE, especialista em linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho pelo UFPI. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a educação ambiental segura, como proteger pessoas e o ambiente na escola. Então, vou começar falando sobre a educação ambiental segura. Essa educação ambiental, ela envolve três dimensões. A primeira, ela está relacionada à preservação do meio ambiente, que é um dos objetivos, o foco, né, justamente da educação ambiental dentro das escolas. O segundo está relacionado à segurança das pessoas, né, para que nas próximas gerações nós possamos continuar com os mesmos recursos que a gente tem hoje. Então, isso acaba gerando aqui uma segurança para as pessoas e o uso responsável dos recursos naturais. Então, a educação ambiental, ela trata também do ensino, né, da conscientização do uso responsável dos recursos que nós temos hoje, como falei, para que no futuro nós continuamos com os mesmos recursos naturais. Então, o objetivo é para que esses recursos eles não venham a faltar nem para a gente e nem para as próximas gerações. E qual a importância da educação ambiental na escola? Primeiro que a escola, ela forma hábitos para os estudantes, né? Quando o professor ou quando a escola tem determinada norma, o aluno ele acaba fazendo aquilo um hábito todos os dias, ó, você tem que fechar a torneira, você tem que colocar o papel no cesto do lixo, você tem que ver se a sala está organizada. Então, quando há esse comando dentro da escola, o estudante ele acaba levando isso para dentro da sua casa, né? Então, ele leva esse hábito para casa. Então, ele vai estar economizando, vamos dizer assim, e preservando o meio ambiente dentro da sua casa também. Não só na escola, mas como em casa. Quando ele for para um ambiente de trabalho, ele também vai continuar fazendo isso, vai continuar fazendo a mesma coisa, porque aquele comando, aquele ensino, aquela conscientização que foi passada desde a infância, que foi passada na escola, acaba se perpetuando para a vida inteira daquele estudante, daquela criança, certo? Dentro de casa também é muito importante a família também ter essa consciência de, de poder economizar e usar os recursos naturais de forma também consciente, né? Infelizmente, nem toda família ela tem essa consciência de que é importante preservar o meio ambiente, por exemplo, de separar o lixo. Porque no Brasil, a nossa cultura nunca foi essa de estar separando o lixo, né, papel no papel, lixo orgânico, separado ali direitinho. A gente não tem esse hábito, né? Tanto é que quando a gente deixa o lixo para o caminhão, a coleta seletiva, né, o caminhão do lixo vir pegar, a gente deixa tudo junto, né? Porque nós não temos esse hábito frequente na nossa casa. Não é algo de propósito, é porque não é costume do brasileiro realmente fazer essa separação, porque não nos foi ensinado desde criança que nós devíamos fazer essa separação. Então, mas hoje, né, a gente, com toda a conscientização, com todo o processo de sustentabilidade, as famílias já estão mais conscientes, já tem famílias, casas, apartamentos, empresas que já têm os cestos de lixo para fazer a separação, para fazer a coleta direitinho, já tem coleta de óleo também nas escolas e também em algumas empresas, né, tendo aquela conscientização, pedindo para que os profissionais tragam aquele óleo utilizado para ser coletado e levado para o destino dele, certo? Então, hoje a gente já tem essa conscientização, lógico que não é no Brasil inteiro, mas a gente já tem esse tipo de projetos, né, sendo realizados tanto na escola quanto também nas empresas, que também é bastante importante. Então, quando você está no seu trabalho e aquela empresa ela também começa a fazer esse tipo de uso responsável, de fazer com que a equipe daqueles profissionais fiquem engajados nesse processo de sustentabilidade, ele também acaba levando para a sua casa, que leva para o vizinho, que leva para o outro, que leva para a família. E isso vai perpetuando e vai melhorando o meio ambiente e conservando, que é o que a gente pretende, não é isso? Formar na escola, o objetivo é formar
além do que a gente falou, né, de proteção, é formar pessoas conscientes. Então, é a partir do pequeno mesmo, da criança, que a gente tem que levar essa conscientização para ele já vir crescendo esse hábito aqui que a gente está falando. Tá certo? Então, escola já tem processo, né, separação de lixo, que ensina os pais, que ensina outros, como eu falei. Então, é muito importante que essa educação ela venha se multiplicando e perpetuando para todas as pessoas. Isso é bastante importante. Então, outro tipo de importância é que ela ajuda a prevenir riscos, como, por exemplo, a contaminação do meio ambiente. Então, quando você leva a conscientização para essas crianças, para esses adolescentes na empresa, como a gente está falando, diminui a contaminação do meio ambiente, por exemplo, de rios, lagos. As pessoas elas vão deixar de jogar o lixo no chão, porque quando você sai para algum lugar, por exemplo, e você joga esse lixo no chão, e aquele acúmulo de resíduo acaba entupindo as galerias, e quando vem a chuva, a água não vai poder passar e vai ter aqui as cheias, né? Então, tem esse risco também de provocar aí no meio ambiente essas cheias e esses desastres naturais que a gente tem visto muito pelo Brasil, né? Desperdício de recursos. Então, muitas vezes, você deixa a torneira ligada, por exemplo, deixa ela pingando, e isso acaba fazendo com desperdício. Energia elétrica, você está no ambiente, ao sair, não desliga a luz, por exemplo. Então, isso também tem um desperdício, né, de energia elétrica, entre outros, né? E também acidentes com resíduos perigosos, como, por exemplo, a gente vê nos rios, nos mares, né? Óleos sendo derramados. Então, há um perigo aí também de ter acidentes com determinado tipo de resíduo no meio ambiente e que vem causar aí morte de animais e contaminação, enfim. E quais são os principais problemas ambientais dentro das escolas? Então, nós temos percebido que o desperdício de água, né, e o desperdício de energia são os principais que observados dentro da escola. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que ter a consciência dentro da nossa família, dentro de casa, né? Então, é aquela frase que diz assim, o costume de casa vai à praça. Se você na sua casa, você não tende a desligar a luz, não tende a fechar bem a torneira e ter esse desperdício, né? Você acaba levando para onde você for, como eu falei, que são os hábitos, né? Então, se você começa a fazer isso dentro da sua casa, onde você for, você vai levar esse hábito. Se você não faz em casa, mas você aprende na escola, você leva para a escola e leva para os outros ambientes que você for, né? Então, coloca aqui que a água, a torneira aberta ou vazada, ela pode desperdiçar mais de 1.000 litros de água por mês. Então, veja que desperdício de água, e isso só uma casa, uma torneira só. Imagina várias torneiras. Veja que desperdício de água, né? E lembre que quando a água ela sai pela torneira, que ela vai passar pela encanação, ela não volta mais. Aquela água foi e não vai voltar, ok? Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de não deixar a torneira pingando de jeito nenhum. E, como eu já falei, né, sobre o desperdício de energia, que são as luzes, os ventiladores, ar-condicionados ligados, né? Na sala vazia não tem ninguém, continua lá ligado. Então, isso também é um desperdício que é encontrado dentro das escolas. Outro problema encontrado é o lixo descartado de forma inadequada. É aquela conscientização da separação do lixo. Como eu falei para vocês, nós não temos esse hábito de levar lá no cesto verde, no cesto azul, no vermelho e fazer essa separação. Então, é por isso que é muito importante que tenha palestras relacionadas aí para quem não sabe, ter as latinhas, né, lá, as embalagens separadas com o nome para que cada pessoa ela venha depositar o seu lixo no local correto, para não ficar misturando. Então, é importante que haja a separação correta desses resíduos, certo? Para facilitar a reciclagem desses materiais. A própria escola, o próprio professor, ele pode pegar esse papel, esse plástico e fazer algum objeto, a gente vai ver mais à frente, né? Pode fazer algum objeto, algum brinquedo com esses materiais que podem ser reutilizados, né? A falta de cuidado com o espaço escolar. Então,
Quando o estudante ele não tem essa conscientização, ele começa a fazer o quê? A degradar o ambiente dele. Como, por exemplo, a depredação de plantas, jardins, áreas verdes, jogar até o lixo nessas áreas também, dificultando até a limpeza, né? Porque quando é jogado algum lixo em plantas, em jardins, é bem difícil a retirada desses materiais, né? E vocês sabem que a decomposição também é difícil. Anos para decompor um plástico, por exemplo. Então, é difícil e é importante ter esse cuidado do espaço escolar até para que o ambiente fique totalmente limpo e organizado. Ter a sensação de estar num ambiente legal, né? Então, esses problemas, eles mostram a necessidade de uma educação ambiental contínua. Então, se na sua escola você percebe que tem muito lixo, que o ambiente tá muito sujo, então aí você está percebendo aí que há necessidade de começar, né, uma educação ambiental dentro das escolas. Tem escola, como eu já falei para vocês, que já tem esse hábito, tem várias escolas, né? Infelizmente não são todas, mas cabe a nós, né, dar o primeiro passo. Então, se você tiver uma ideia, se você vê que a escola ela está no ambiente, está com um ambiente com falta de cuidado, onde tem muito lixo no chão, onde está pingando, onde a energia tá ruim, você pode sim, claro, claro sim, dar a ideia de melhorias dentro da escola relacionado aí à limpeza, a esses problemas ambientais e começar, né, a gente tem que começar de alguma forma, né, como uma hora tem que começar a falar dessa educação ambiental. Se você está num ambiente onde, porque a gente sabe que existem escolas e escolas, existem municípios e municípios, né? Então, a gente tem que conhecer aquela escola, tem que conhecer aqueles estudantes. Quem são esses estudantes? Que comunidade é essa? Se você vê que a escola, a comunidade também, ela está precisando, então tem que reunir a comunidade, os pais, fazer essa conscientização para que eh, haja essa diminuição de lixo e possa ser feita uma reciclagem de forma correta, né, para melhorar o meio ambiente, não só na escola, mas também na comunidade. A gente sabe que existem também muitas localidades são muito sujas, porque aquela comunidade, como eu falei para vocês, a gente não cresceu com aquela conscientização de sustentabilidade, de limpeza, de reciclagem, a gente não cresceu com isso, né? Muitas pessoas não cresceram, porque não são dessa geração agora. Então, é importante que essas pessoas que continuam jogando lixo no chão, que joga lixo pelo ônibus, na janela do ônibus, do carro, que tem gente que infelizmente ainda faz isso. Então, é importante que tenha campanhas e a conscientização aí dessas pessoas, né, para que venha se propagar, como a gente já falou. E como é que eu posso promover uma educação ambiental segura dentro da escola? O primeiro passo, como eu já falei, é você observar a escola, observar o seu ambiente, como é que ele está. Então, se ele está todo bagunçado, se tá cheio de lixo, tudo espalhado, todo mundo joga lixo no chão, o primeiro passo é separar esses resíduos, né? Então, primeiro, observar o ambiente, ver como é que ele está, até para que você possa, se você for um gestor ou alguém, um líder, é importante que quando você for dar alguma opinião relacionado à educação ambiental na escola, primeiro você veja o que está acontecendo na escola, né? Se já tem uma separação de resíduos, você não vai dar uma ideia de separação de resíduos, porque já tem, porque já existe. Então, o primeiro passo é você observar o que tem nessa escola, o que está acontecendo, se já tem uma educação ambiental também, porque tem escolas, como eu já falei, ambientes de trabalho que já tem, como a sustentabilidade está muito em alta, fala-se muito de sustentabilidade, muitos locais já fazem a separação correta do lixo e os profissionais também já têm essa conscientização. Não são todos, não são em todas as comunidades. Então, é importante você observar onde precisa ou não. Mas o primeiro passo é a separação correta, sim, dos resíduos, que vai ajudar, com certeza, na preservação do meio ambiente, é o primeiro passo, tá? Projeto de horta escolar. É, a horta, ela ensina primeiramente a cuidar da natureza, né? A alimentação saudável e tem uma responsabilidade coletiva. Esses projetos de horta são muito interessantes porque, primeiro, que tem muitos estudantes que nunca tiveram contato com a terra, com a natureza mesmo, de plantação, de fazer trabalho em equipe, que é uma colaboração.
de ver a plantinha crescendo. Tem professor que bota lá a sementinha do milho, a sementinha do feijão e vê como se desenvolve, mas no algodão, mas com a terra, com o vaso, com a natureza, como a gente está vendo até aqui nessa imagem, né? Os meninos colocando a mão na horta, né? Pegando a muda e plantando. Tem muitos estudantes que ainda não têm esse contato com a natureza. Então, além de ele estar entendendo que ele precisa dessa educação ambiental, né? Ele também precisa aí ter uma responsabilidade coletiva, um trabalhando com ele. Veja que um trabalho em equipe muito bom, muito interessante, né? Além dele entender que é necessário também ter uma alimentação saudável. Veja, isso aí também vai estimular ele dentro da própria família, dentro de casa, e levar para casa que ele, ó, vamos fazer uma horta, se ele tiver um ambiente, também pode fazer em vasos, né? A horta dentro da casa. Se na escola também não tiver um ambiente de horta, também pode fazer em vaso, pode ser feito também em garrafas PET, né? Que também já ajuda aí, eu pegar garrafas vazias e fazer uma horta vertical também é bastante interessante. Então, a escola, se ela puder, né, em colaboração, claro, com os professores, a escola, a comunidade pode se reunir também e fazer uma horta escolar e, inclusive, vender esses produtos, né, doar, comer na própria escola, dependendo da escola, claro, né? Porque nós temos escolas particulares, escolas públicas. Então, se puder doar para a comunidade, os próprios estudantes se alimentar dessa alimentação. Então, tem várias coisas que você pode fazer com a horta, né? Cebolinha, alface que cresce rápido, coentro. Então, essas hortaliças ajudam bastante na alimentação, até fazer na própria escola. É bem interessante, sim. O uso consciente da água, né? Então, nós temos o Dia da Água, né? Então, aproveitar o dia, fazer uma semana de conscientização, fazer panfletos, chamar a comunidade, os pais, para participar também de palestras, de workshops. Então, é bastante interessante essa semana aí da conscientização da água. O que eu posso fazer dentro da escola, além da conscientização através de palestras? Você pode criar um grupo dentro da sala de aula, né? Ou reunir a escola inteira, enfim, se o gestor concordar em toda a escola, né? Promover esse grupo de pessoas que identificam aí as torneiras pingando, cada semana ou cada dia, um grupo ficaria responsável por observar se as torneiras estão pingando, se as descargas estão desreguladas, ou seja, é uma forma dos alunos participarem da vigilância mesmo, de se todo mundo, toda a comunidade escolar está participando aí dessa educação ambiental, né? Se eles estão conscientes do uso da água, do desgaste da água também. Então, é interessante ver mangueiras abertas, e o que que esse grupo vai fazer? Ele vai estar sempre reportando, falando à equipe, né, de manutenção, para a escola, para o gestor, para o professor, alguém que fique responsável em saber se está acontecendo alguma coisa relacionada ao desperdício de água, né? Tem escola que é muito grande, então não tem como uma pessoa estar o tempo inteiro vigiando esse tipo de problema dentro da escola. Então, fazer grupos para que cada um fiscalize é bastante interessante. Isso vai economizar água para a escola, né? Também, e não vai ter desperdício também, né? Fazer projetos de sustentabilidade, como a gente falou aqui, de fazer uma horta orgânica. Essa horta que a gente falou, ela pode ser regada com água da chuva, por exemplo, com encanamentos, né? Que capturam essa água da chuva, ou a água reutilizada para a limpeza da escola, por exemplo. Então, fazer projetos de sustentabilidade onde todos podem participar, né? Atividades lúdicas, realizar oficinas, teatro, contação de histórias e gincanas focadas na preservação, transformando o aprendizado em brincadeira. Então, também é interessante fazer essas atividades. Claro que depende da idade dos estudantes, né? Porque se for ensino médio, que já é algo são alunos maiores, já tem outro tipo de interesse, embora também é interessante, né? Dependendo da escola, você pode fazer sim brincadeiras e fazer essas oficinas, que eu tenho certeza que os estudantes, todos eles, dependendo da idade, vão gostar bastante. Então, é muito interessante fazer esse tipo de atividade.
Outro meio de promover uma educação ambiental é a reutilização de materiais. Lembra que eu falei de vocês fazer a horta? A horta pode ser feita com garrafa PET na forma vertical. E pegar esses materiais que eu falei para você da separação, né, que eu até comentei, você pode pegar esses materiais que está fazendo parte da separação, né, o papel, o plástico, e fazer bonecos, brinquedos educativos. Você pode chamar os estudantes para que eles também façam esses brinquedos, né, que seria interessante. Geralmente o professor de arte, ele pega nesses materiais para fazer algum brinquedo, papelão, embalagem de alimentos, rolo de papel higiênico, latas, meias, caixa de leite. O estudante ele pode trazer esses materiais da própria casa dele e levar para a escola e fazer esses bonecos, né? Esses brinquedos educativos, bastante interessantes. Pode fazer porta-lápis, porta-caneta, pode ser feito com latas de alumínio, porta de vidro ou rolo de papel decorado. Isso tudo com os materiais recicláveis, tudo com material reaproveitado, que pode ser trazido da casa do estudante ou da própria escola mesmo, né? Lixeira de coleta seletiva, que eu já falei para vocês, né? Essas latas de tinta ou caixas de papel elas podem ser feitas aí, pintadas e organizadas. Se não tiver, né, se a escola não tiver aquelas lixeiras grandes, os próprios estudantes podem fazer através de lata de tinta e caixões, enfim. Então, também é bem interessante a reutilização desses materiais que são pegos mesmo da separação, tanto de casa quanto da própria escola. Então, a segurança ambiental na escola também significa o quê? Prevenir riscos. Por quê? Por exemplo, uma embalagem química sendo descartada de forma incorreta, ela pode trazer contaminação e riscos à saúde daquelas pessoas que estão próximas, né? Evitar acúmulo de lixo. O acúmulo de lixo, ele traz mau cheiro, provoca a proliferação de insetos, ratos, baratas, moscas, e que trazem também doenças para as pessoas. Quando você tem essa consciência de que é importante o descarte desses materiais em locais corretos, você começa a ver a melhoria daquele ambiente, né? Começa a não ter mau cheiro, fica um local organizado, livre de doenças, livre de insetos e animais que podem trazer algum tipo de enfermidade para as pessoas, né? E qual é o papel de cada pessoa na escola? A gente sabe que a comunidade escolar, ela é composta pelos estudantes, pelas pessoas que trabalham na escola, né, pelos gestores, pelos professores, né? Então, qual é o papel de cada um aqui dentro da escola e relacionado à educação ambiental? A educação ambiental, ela é direcionada a todos, tá? Por quê? Ninguém faz nada sozinho. Não adianta a gestão da escola, o diretor da escola fazer projetos que os alunos não estão engajados, por exemplo. Não adianta ter palestras, teatro, brincadeira, professores com PhD em educação ambiental, se os alunos também não estão engajados na comunidade. Se não tem aquela interação, se não tem interesse da pessoa também em colaborar com o meio ambiente dentro da escola, por exemplo. Pessoas que fazem parte dos serviços gerais, que estão trabalhando ali com algum produto químico, que pega aquela embalagem e coloca num local incorreto, por exemplo, né? Mesmo tendo a conscientização, mesmo tendo palestra, mesmo e as pessoas que estão dentro da escola, elas não vierem a colaborar, de nada adianta, né? Então tem que ter uma colaboração de gestores, de escola, pessoas que trabalham na comunidade, para que isso venha a funcionar, né? Então, qual é o papel do aluno? O aluno ele tem que adotar hábitos, como evitar o desperdício da água, de energia, reduzir o uso de plástico e cuidar de materiais escolares, não jogar o lixo no chão, jogar no local adequado. Ele também tem que participar de projetos ambientais, como por exemplo que eu dei aqui para vocês da horta, oficinas de reciclagem, monitorar a qualidade do ambiente e eventos, monitorar se está, dependendo do projeto, né? Esses aqui só são alguns, né? Se tiver algum projeto de verificação de desperdício de água, de energia, enfim, ele tem que participar dos projetos para que isso venha funcionar, né? Não adianta ter projeto e ninguém participar dele. Então, adotar atitudes de respeito ao meio ambiente, como a gente vem falando aqui, é importante que eu adote, eu vou receber o treinamento, eu vou receber as informações, mas eu tenho que ter essa atitude de respeito. Não adianta
ter, é feito eu venho falando, eu venho ter todas as informações que eu preciso e eu não faço nada, né? Então, não faz sentido isso. Né? Participar na identificação de problemas ambientais na escola ou na comunidade e propor melhorias. Né? Se você está vendo, você é um aluno, estudante, você está vendo que a escola está precisando de alguma melhoria relacionada à educação ambiental, ou até outros pontos, né? Porque a gente está falando aqui de educação ambiental. Você pode sim chegar na escola, no gestor, no professor, falar, ó, eu identifiquei isso e a gente pode ter uma ideia, a gente vai ver mais à frente alguns exemplos de estudantes que fizeram melhorias relacionadas ao meio ambiente e ajudou a comunidade. Então, os alunos eles podem ter sim ideias que possam colaborar com a melhoria ambiental, não só na escola, mas também na comunidade. E qual o papel do professor? Bom, os professores, eles têm que integrar a educação ambiental nas suas aulas. Ah, mas eu sou professor de português, eu não consigo. Como é que eu vou fazer? Ah, eu sou professor de inglês. Como é que eu vou fazer para integrar essa educação ambiental? Dentro da sua proposta de ensino, você pode colocar nas suas frases de português, por exemplo, quando você estiver ensinando algum verbo ou algum pronome, você pode colocar uma frase lá de preservação ambiental, por exemplo. Né? Então, assim, não importa a disciplina, o importante é que você coloque a conscientização na leitura, por exemplo, em um livro, relacionada ao meio ambiente, ao lixo, à sustentabilidade, textos, né? Fazer resumos, pedir para o aluno fazer um resumo de algum artigo, por exemplo, isso, claro, que depende do ano, né? Do aluno. Mas o professor ele pode, sim, integrar a educação ambiental na sua disciplina, certo? Incentivar práticas sustentáveis também, fomentar projetos práticos que estimulem o aprender fazendo, como a horta escolar que eu falei para vocês, compostagem, reciclagem e arborização. Claro que a gente está falando aqui que depende da escola, né? Isso aqui são alguns exemplos que tem escola que já está fazendo, né? Claro que cada um tem que fazer aquilo de acordo com a sua realidade escolar, porque tem escola que é tão pequena, né, e não tem nenhuma árvore, por exemplo, não tem um ambiente, às vezes, não tem nem um espaço suficiente para os estudantes fazerem sua recreação, por exemplo, ou é tudo, não tem a área verde, né? Então, como é que você vai fazer? Entendeu? Então, assim, claro que isso aqui são exemplos e que você vai colocar de acordo com a sua realidade, mas é importante que tenha essa conscientização e tenha projetos dentro da escola relacionados a isso. O professor ele também pode promover a reflexão sobre o impacto humano, desenvolvendo valores de respeito ao meio ambiente e sustentabilidade no cotidiano da escola e da comunidade. Né? Principalmente aqui, quando a escola ela não tem condições ambientais, como eu falei para vocês, né? Ah, não tem como fazer uma horta, por exemplo, é porque não tem uma área aberta para poder fazer uma horta, mas você pode fazer uma horta vertical, por exemplo, com a garrafa PET, né? Você pode botar um texto, um livro, um artigo, um filme, uma música, para promover essa reflexão, né? Incentivar os alunos a identificar problemas ambientais no seu entorno, discutindo soluções que impactam o cenário global. Então, você pode pegar reportagens e colocar na sua aula, falando dos problemas ambientais, o que causou, né? Pode pegar vídeos para mostrar reais de algum impacto, de algum problema ambiental que foi causado, e pedir para que eles possam dar a solução para aquilo, por exemplo, né? Então, educar para a sustentabilidade, formando sujeitos ativos na gestão dos recursos naturais e no exercício da cidadania, que foi o que eu falei desde o início, que esse é o objetivo da educação ambiental, é que a criança ou adolescente, né, ele venha crescer e se desenvolver pensando também no meio ambiente, porque nós temos que preservar para a gente e também para as próximas gerações, mas para que a próxima geração venha usufruir de tudo que a gente tem hoje, né, desses recursos naturais, é importante que eles sejam preservados. Então, é de pequeno, de criança, que a gente vai ensinando e vai orientando que é importante que esses hábitos, né, esses hábitos relacionados ao meio ambiente, sejam aprendidos e preservados e também passados de um para o outro. Isso daí é que também é bastante importante. E qual o papel dos funcionários?
A escola, além do professor e dos estudantes, nós temos também a parte administrativa, as pessoas que trabalham no serviço geral, as pessoas que trabalham como porteiro, por exemplo, vigilantes, dependendo da escola, que também tem. Então, essas pessoas também têm que fazer parte do processo de aprendizado, da educação ambiental, porque elas fazem parte também da escola, né? Então, é importante que quem trabalha na limpeza, por exemplo, ela venha ajudar na organização e na limpeza dos espaços, né? Descartando aquela embalagem que ela utilizou, aquele produto químico de forma correta. Ela pode estar passando o conhecimento dela para os próprios colegas de profissão, porque nem todos têm essa consciência também de descartar as garrafas, os produtos químicos em locais adequados. Então, você que está aprendendo, né? Que tem essa consciência da importância do meio ambiente e você pode passar até para o seu colega e ensiná-lo a descartar de forma correta também, né? Reduzir o desperdício de água. Então, se você pode pegar um balde, né, e fazer a sua limpeza, por exemplo, seria até interessante para evitar mangueira e desperdício de água, né? E também de energia elétrica. Se você puder utilizar um meio de limpeza que não utilize nem mangueira e nem energia elétrica seria o ideal. Claro que eu falei para vocês, depende do ambiente, depende do que você está fazendo, certo? As pessoas que fazem parte da área administrativa, que faz a compra dos materiais, elas podem fazer também compras sustentáveis, né? Priorizar materiais recicláveis, duráveis e com menor impacto ambiental, por exemplo. É, promover aí a redução de papel. O pessoal que trabalha na área administrativa tende a utilizar muito papel por conta da digitação, provas, né? Impressões. Então, seria interessante digitalizar documentos e incentivar o uso racional de materiais de escritório, né? Que isso também é bem importante. Participar ativamente das ações, né? Demonstrando que a educação ambiental é um compromisso de todos e não apenas dos professores e também dos estudantes, né? Então, assim, a parte administrativa que mexe bastante com papel, com tintas, com impressões, então é interessante que essa parte administrativa também tenha essa conscientização, de utilizar os materiais aí de forma que não venha a ter desperdício, não é isso? E o que é que a comunidade pode fazer em relação a isso? A comunidade escolar ela pode apoiar os projetos da escola, né? Dar continuidade aos projetos educativos em casa, por exemplo. Então, os pais, eles podem, o aluno, né, os filhos, eles vão trazer as ideias. Ah, eu vi isso, meu professor ensinou isso, ensinou aquilo, é para fazer assim. Então, ele vai levar esse novo aprendizado para casa e em casa, a família tem que dar, que é interessante, dar continuidade a esse aprendizado. Por exemplo, como a gente vem falando sempre, né, que é o desperdício da água e da energia, que são bem importantes, e a separação correta do lixo. Então, os pais, a família, a comunidade, né, ela tem que colaborar com os projetos da escola, né? Tem que dar continuidade. Então, ela tem que incentivar aí o consumo consciente, a economia de água, energia, né? Transformar o aprendizado da escola em um hábito familiar também, para que venha se transformar em um hábito para a vida inteira, né? Acompanhar e intervir a gestão ambiental da escola, observando o uso de recursos e o descarte de materiais, cobrando soluções sustentáveis e parceria com ONGs ou empresas locais. Então, o que é que a comunidade pode fazer? Ela pode estar cobrando, né, da gestão da escola, é, o andamento, vamos dizer assim, de projetos sustentáveis, né? De projetos que venham melhorar o ambiente. Então, eles podem sim fazer isso. Então, quando todo mundo participa, o impacto é muito maior, né? Então, tem que ter a colaboração de todos para que, como a gente vem falando, nós possamos usufruir sempre desses recursos naturais e possamos deixar para as futuras gerações, que é bastante importante isso. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos reais, inspiradores, para que vocês conheçam sobre casos brasileiros que envolveu aí a importância da educação ambiental, e foi promovido aqui no Brasil. Eu vou contar para vocês, são três histórias. Eu encontrei essas histórias aqui no site da lunetas.com.br, né? Caso você tenha interesse em saber um pouco mais, em ler, também tem Instagram desse site.
E ele contou essas três histórias, eu achei super interessante e eu vou contar para vocês agora, sabe? Foi publicado agora, em 2024. O primeiro caso foi de um estudante, o nome dele é Gabriel, ele tinha 16 anos, e ele começou a bater de casa em casa na comunidade de Jabotão dos Guararapes, aqui em Pernambuco. Tudo porque ele fez um pluviômetro caseiro. Veja que interessante, esse pluviômetro, ele media o volume das chuvas, ele mesmo fez. Então, ele mostrou que na madrugada, tinha uma tempestade aqui na madrugada, e ele sabia que aquela região corria risco de desabamento. Então, era maio de 2022. Algumas horas depois que os vizinhos deixaram o local, 5 casas desabaram. O aviso só pôde acontecer porque o adolescente sabia da importância da educação ambiental. Foi nas aulas do projeto educacional Dados à Prova d'Água, do Centro Nacional de Alertas e Monitoramento de Desastres Naturais, em parceria com a Universidade do Brasil, Alemanha, Reino Unido, que Gabriel e os colegas aprenderam a construir e utilizar o pluviômetro. Tudo foi feito artesanalmente com garrafa PET. Além disso, eles também aprenderam conceitos sobre as mudanças climáticas e os riscos de desastres ambientais. Entre as atividades, os alunos mapearam riscos e traçaram rotas de fuga para o caso de deslizamento. Aqui, nesse caso, aconteceu em 2022, 45 pessoas, infelizmente, vieram a falecer por conta aí do desabamento que ocorreu. Mas a comunidade dele não aconteceu nada porque ele avisou com antecedência por conta desse pluviômetro. Então veja que ele aprendeu na escola, né, por conta de um projeto educacional, ele desenvolveu esse pluviômetro e ele salvou vidas. Veja que caso inspirador, né? Eu achei bem interessante aqui trazer para vocês. Outro caso foi o filtro de água com caroços de açaí. Aqui foi em 2012, né, com a orientação do professor de Química, o estudante Edivan Pereira, de 18 anos, construiu filtros de água com caroços secos de açaí. Assim, o projeto serviu para purificar a água consumida pela comunidade ribeirinha e evitar doenças. Na época, ele fazia parte do Clube de Ciências de Abaetetuba, mesmo morando no município de Moju, cidade do interior do Pará. A região é uma das maiores produtoras do fruto do país e, nas comunidades ribeirinhas, muitas famílias não têm acesso à água tratada. Na pesquisa, Edivan verificou que 64% das pessoas tiveram doenças relacionadas ao consumo dessa água. Então, a partir das propriedades do açaí como fonte de carbono, ele desenvolveu um tipo de carvão capaz de filtrar e purificar a água. Era a solução para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Assim, ele conquistou vários prêmios, como os Jovens Cientistas e os Jovens Inventores. Hoje, ele repassa o conhecimento em aulas de capacitação para alunos no ensino médio da Escola Pública do Pará. Então, veja outro caso interessante que ele aprendeu, né, relacionado aí à educação ambiental. Fazia parte de um clube de ciências, né? O professor de química ajudou ele aí a passar as informações que ele queria e ele acabou trazendo um benefício para a comunidade, que foi a purificação da água. Veja que interessante, né? Pronto, o último caso que eu quero trazer para vocês foi a limpeza do rio e reflorestamento do ambiente. Observando o rio Lages, em Minas Gerais, toda vez que caminhava de casa para a escola, a estudante Maria Isabela Araújo, de 17 anos, se inquietava. Ninguém chegava perto da margem, a vegetação estava prejudicada e a água estava poluída. Maria, que era a diretora do meio ambiente do Grêmio Estudantil de sua escola, sugeriu então aos professores e colegas que fizessem algo para mudar a situação e reconectar a comunidade à natureza. Foi assim que surgiu o projeto O Rio que Queremos. Veja que aqui ela deu uma sugestão, porque ela percebeu na comunidade que tinha alguma coisa que precisava ser melhorado. Então ela pensou o quê? Eu vou levar para o professor, para os colegas da escola, para a gente fazer alguma coisa. Porque, claro, para limpar um rio, ela não podia fazer isso nem sozinha. Então tem que ter a ajuda de alguém e da comunidade também para poder limpar esse ambiente. Então veja que ela deu a ideia, a escola pegou a ideia, os professores se juntaram e foram fazer o Rio que Queremos. Veja que interessante. Então os estudantes visitavam as casas para falar sobre a importância do rio e de plantar mudas nativas do norte mineiro, doadas por ONGs locais e pelo Instituto Estadual de Florestas.
Eles também mapearam os principais problemas ambientais do entorno e organizaram rotas de conversa com representantes da prefeitura e associações. Essa mobilização mudou a relação da comunidade com o rio, despertou a consciência ambiental para além da escola e rendeu a participação no programa Desafio Criativos da Escola em 2018. Então, veja que uma ideia ajudou toda a comunidade a melhorar um rio que estava poluído e trouxe aí a conscientização para quem não tinha. Veja também aí um exemplo aqui bem inspirador, gostei muito de todas as histórias, eu vim trazer para vocês, que é possível sim a escola levar para os estudantes, né, e que vão levar para a comunidade, que a gente percebeu aqui, ideias e melhorias para todo mundo, para a comunidade principalmente, né? Bem interessante. E por fim, eu quero fazer aqui um encerramento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra de hoje, dessa conversa, né, que é bem interessante, que é importante nos dias atuais, a gente levar essa conscientização, principalmente dentro da escola, como eu falei para vocês, que essa conscientização não é de uma hora para outra, começa aos poucos, é de criança, é de pequeno, dando exemplo, né? Os pais, os adultos, os professores, dando exemplo, o que é hábito, tudo na vida da gente é hábito, né? E também a criança, o estudante, ele faz o que ele vê os outros fazendo, né? Principalmente quando é pequeno. Então, se ele começa a ver você colocando lixo no lixo, né? Desligando a luz, desligando a água, você já está levando a conscientização ambiental sem mesmo falar nada, porque o exemplo, ele também ensina, né? Então, isso é muito interessante, muito importante. Então, o futuro do meio ambiente, ele não depende apenas das grandes decisões ou de grandes líderes. Veja que, nos casos que eu mostrei aqui para vocês, foram adolescentes. Adolescentes viram, eles perceberam e eles levaram as ideias deles para os professores, para a comunidade, para poder melhorar e todo mundo abraçou a ideia e foram juntos, né? Então, assim, ele depende principalmente das pequenas atitudes que nós praticamos todos os dias. Quando um aluno aprende a economizar água, ele leva esse hábito para casa. Quando aprende a separar o lixo, ele ensina a família. Quando aprende a respeitar a natureza, ele se torna um adulto mais consciente. Então, é assim que a educação ambiental transforma o mundo, de pessoa em pessoa, de atitude em atitude, como eu falei para vocês. É vendo o outro fazendo que vai fazer também, né? É o exemplo. A escola tem um papel fundamental nisso, porque é aqui que plantamos as sementes do conhecimento, da responsabilidade e do cuidado com a vida. E quando essas sementes são bem cuidadas, elas crescem e se transformam em cidadãos capazes de construir um futuro mais sustentável. Que cada um de nós possa sair daqui hoje pensando: o que eu posso fazer a partir de agora para cuidar melhor do meio ambiente onde eu vivo? Porque proteger o meio ambiente é, acima de tudo, proteger a nossa própria vida, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, né, de um relembre, vamos dizer assim, de como a gente pode melhorar a nossa educação ambiental e levar conhecimento, porque é importante que todos nós façamos cada um pouquinho aí, já é uma grande coisa. Eu quero agradecer primeiramente pela oportunidade desse bate-papo, dessa conversa de hoje. Eu quero deixar aqui os meus contatos, né, o meu e-mail, as minhas redes sociais. Eu tenho um site, o nome dele é www.silvanasantos.com.br. Lá tem algumas informações sobre a língua portuguesa e sobre a segurança do trabalho. Caso você tenha interesse de ler alguma coisa, de querer saber mais um pouco, né, sobre a segurança do trabalho, é só você acessar meu site. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa conversa, que vocês aproveitem bastante o congresso e que a gente possa se ver numa próxima oportunidade também, né? Obrigado e até mais.